Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos em O Livro dos Espíritos. Muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos na pergunta, que é um item 257, item 4, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Nós vimos até agora a vida espírita, capítulo 6 de O Livro dos Espíritos. E agora o item 4 nos traz um resumão, fechar com chave de ouro a vida espírita, as sensações dos espíritos, os sofrimentos, as percepções dos espíritos após o reencarne. Então é o item, pergunta 257. Pois bem, meus irmãos, talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas vai ter um conteúdo bastante bom para vocês, para a gente fechar isso. Nós já vimos que todos os sofrimentos que nós temos, eles são resultado dos laços que ainda existe entre o espírito e a matéria. Quando nós somos apegados e atrasados, quando esses laços dos nossos espíritos são muito atrelados ainda, são muito apertados com a matéria, nós sofremos mais. Porque quanto mais estivermos influenciados pela matéria, mais estaremos materializados. E quanto mais afastado da matéria, estaremos desmaterializados. E desmaterializados sofreremos menos, teremos menos influências ou sensações penosas. E é por isso que nós temos o livre-arbítrio nesta vida, para escolher o que fazer com as nossas faculdades e com os nossos direitos de escolha. Eu começo com esse preâmbulo dizendo isso, seria começar pelo fim, porque é o que nós já vimos até agora. Nós já estamos cientes e capacitados para raciocinar e entendermos qual é o motivo da vida e dos sofrimentos que levamos. Então, o item 257 do Livro dos Espíritos, ele inicia dizendo que o corpo é um instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, ele é pelo menos a causa imediata. Então nós temos que separar isso, nós temos que entender definitivamente isso. Alguns palestrantes, eles comparam o corpo a um carvão. Como assim um carvão? O carvão é vamos dizer assim, aquele vegetal que as pessoas às vezes colocam ele na geladeira para tirar o odor da geladeira. O carvão seria, para um meio de comparação para nós, o carvão seria uma espécie, um corpo, nosso corpo, que sugaria as nossas imperfeições. Essa analogia, essa metáfora com o carvão serve para o corpo como instrumento da dor. Deus quis que a vinda dos seus filhos espíritos no corpo fossem para se melhorar, se burilar. E o corpo ou os corpos das reencarnações vão servindo como filtros que vão absorver as nossas impurezas e as nossas imperfeições. E também vão servir como instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. A alma tem uma percepção dessa dor. A alma tem uma percepção dessa dor. Olha a palavra empregada, percepção dessa dor. E essa percepção é o efeito. Por quê? Porque ela guarda uma lembrança, a alma conserva uma lembrança, que pode ser muito penosa, mas a alma, ela não sofre uma consequência ou uma dor física. A dor física é do corpo, essa dor que a gente conhece, dor de cortar, dor de estômago, dor de cabeça, dor de uma fratura, dor de uma quebradura. Essa dor é física. E como eu disse no vídeo passado, nós temos os órgãos sensitivos para ouvir, para sentir, para cheirar, para enxergar, que são da matéria. O corpo sofre
os reveses materiais, e a alma tem uma lembrança ao desencarnar. Então é por isso que a alma, ela não pode ser queimada, por exemplo, como traz aqui o livro, né? Regelar-se, ela não pode ser gelada e nem queimada. Vocês se recordam de algum exemplo na sua família, no seu círculo de amigos ou na sua cidade, de alguém, por exemplo, que teve a sua perna ou o seu braço amputado ou uma mão amputada? Se você conversar com essa pessoa, ela vai ainda te dizer que ela sente como se ela estivesse a perna ou o braço ou a mão amputada, que ela parece que ela movimenta. É o cérebro, é o corpo humano, é uma vaga sensação. Então isso também serve de comparação para a alma quando o corpo desencarna. Dependendo do seu grau de evolução, ele ainda conserva, a alma conserva as percepções que o corpo vinha passando para ela através do perispírito. E o livro dos Espíritos nos traz aqui uma lembrança, um exemplo das transmissões mediúnicas dos nossos irmãozinhos suicidas que sofrem após cometerem suicídio e ficam apegados àquelas lembranças, aquele remorso de que ele viveu na carne e que é transmitido para a alma ainda mesmo após a morte. Essa alma fica com uma sensação. Daniel, eu não entendi direito. Então vamos aprofundar isso continuando aqui na resposta do item 257. Diz assim: o perispírito é o liame que une o espírito à matéria do corpo. O perispírito, nós sabemos que ele é retirado do fluido universal. Então nós temos o fluido cósmico, que é do cosmo inteiro, depois temos o fluido universal e depois temos o fluido vital. O nosso perispírito, ele é relacionado com o mundo em que vivemos. E nessa atmosfera, neste planeta, esse fluido universal, ele cede para que haja a formação do perispírito. Nós vimos no vídeo passado que o perispírito, ele até um certo ponto, ele contém eletricidade, ele contém fluido magnético e até um certo ponto ele contém matéria inerte. Nós estamos tentando entender o perispírito para ver como que a alma, depois de perder o corpo, ela tem as sensações. Então é importante que a gente saiba a função do perispírito. Por isso que Kardec está explicando aqui para a gente, tá? Ele traz aqui a informação de que o perispírito, ele seria uma quintessência da matéria. Quintessência da matéria, por exemplo, se você for traduzir ela na física do homem, na matéria física, de ordem física, tá? Os físicos tratam o termo quintessência como o éter. É uma coisa, um elemento, como se fosse o quinto elemento que constitui o que nós conhecemos no planeta. Como assim o quinto elemento? Nós temos água, nós temos terra, nós temos ar e nós temos fogo. Esse elemento quintessenciado seria um quinto elemento. Aristóteles, por exemplo, achava que esse quinto elemento dava origem aos corpos celestes. É um grau elevado, uma coisa mais imaterial e essencial. Como um quinto elemento, você não enxerga ele, como você não enxerga o ar. Então, o perispírito, de um modo comparativo, seria essa matéria quintessenciada. E o perispírito, nele perispírito, detém-se a vida orgânica e não a vida intelectual, porque a vida orgânica é do perispírito. A vida orgânica é do perispírito. Ela transmite a vida orgânica através do princípio vital. Não a vida intelectual, porque a vida intelectual é do espírito e o intelecto ele carrega com ele, certo? E o perispírito, ele por transmitir a vida orgânica, o perispírito é aquele que detém as sensações externas. Por isso que
quando o corpo morre e o espírito, no estado errante, carrega com ele o perispírito, as sensações do corpo que eram transmitidas para o perispírito são sentidas pelo espírito. Ele tem uma vaga lembrança. No corpo, portanto, no corpo, as sensações são localizadas nos nossos órgãos. No espírito, é generalizado. O espírito não tem cérebro, não tem coração, não tem pulmão, não tem estômago. Então, quando o espírito fala que está sentindo alguma coisa, ele está sentindo de um modo generalizado. Então, é o que diz aqui Kardec. O espírito não diz que sofre mais da cabeça que dos pés, porque ele não tem cabeça e nem pé. Ele tem uma sensação única. Então, nós temos que entender que o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o mesmo do corpo. Nós não vamos sentir, por exemplo, pelo menos por hora, né? Depois de um tempo de desencarnados, nós não vamos sentir as dores corporais no sentido orgânico, tá? Então, as dores do espírito, elas podem ser morais e quase sempre são morais, né? Então, também não é um sofrimento totalmente moral, como o remorso, pois ele se queixa de frio e de calor. Mas o que é que faz o espírito chegar para você, ou numa comunicação mediúnica, falar que está passando por frio ou por calor? A dor que ele sente não é uma dor física, o espírito não sente uma dor física propriamente. Ela tem um sentimento interior, um vago sentimento interior de que o próprio espírito nem sempre tem perfeita consciência. Por que o espírito nem tem sempre consciência dessa dor? Porque a dor não é localizada, ela não é produzida por agentes exteriores. Então é assim, você tem aqui um corpo carnal, você recebe um vento frio, o seu corpo carnal sente frio. Você recebe um excesso de calor, o seu corpo carnal recebe e sente calor. Você tem alguém com um agente contundente que te fura, você sente a dor da carne. O espírito não tem órgão e não tem carne para sentir isso. Então ele tem uma sensação interna e geral daquilo, uma vaga lembrança que pode ser penosa. Eu estou falando de um jeito que parece que as lembranças são somente penosas. Não são somente penosas. Algumas lembranças, como veremos, são boas lembranças. E a experiência nos ensina, né, nós sabemos disso, que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo e se desprende de acordo com o grau de evolução, né? Nos primeiros momentos, o perispírito, né, o perispírito ligado ao espírito, né, o espírito não compreende a sua situação. Alguns irmãozinhos nossos não acreditam que morreram. Eles se sentem vivos, olham do lado e veem o seu próprio corpo ali sendo corroído por vermes. Então, como a separação do corpo e do perispírito ainda não estava completa naquele caso, ou estava ainda se completando, havia uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação que passava o corpo. Cuidado, uma espécie de repercussão moral daquilo que estava passando pelo corpo. Por que a repercussão, a palavra repercussão não é uma palavra muito adequada? Por quê? Porque dá uma ideia de coisa muito material. O espírito não sofre da matéria que está morta. Ele tem uma visão. E essa visão, essa percepção, ele tem a lembrança da dor. Então o espírito olha com os olhos da alma para o seu corpo sendo corroído, aquilo processa para ele uma lembrança, uma ilusão de como que é o verme comendo uma carne. Ele não está sentindo como dor física comer.
Ele está tendo uma percepção e aquilo para ele é geral e é tomada como real. E ele acredita estar passando frio, passando calor ou sendo comido, quando na verdade quem está sendo comida é a carne dele, que já não tem mais vínculo com o espírito. Então, tratava-se de uma lembrança, pois durante a vida ele teve essa sensação, né? E ele acha que aquela sensação é atual, porque está vendo o seu corpo ali do lado. Vamos parar por aqui num vídeo curto de 15 minutos e depois nós vamos retomar a partir do parágrafo que fala: vemos, pois, as deduções. Cada tradução de um livro é diferente da outra. Até o próximo vídeo.